Olá, seja bem-vindo a essa aula, primeira aula do nosso curso, onde eu vou ensinar para você como criar uma conta em alguma corretora de opções binárias, tá? Então, aqui é uma aula para quem está começando agora nesse mercado, para quem já possui uma certa experiência, pode estar pulando aqui essa aula, porque ela vai ser bem básica, né? Então, para a gente iniciar no mercado de opções binárias, a gente precisa primeiro de uma corretora, que é onde a gente vai fazer os depósitos e ali a gente faz a análise das nossas operações. Além da corretora, temos que ter uma metodologia para estar fazendo essas análises. No caso, eu vou passar para vocês o operacional completo da captura de liquidez. E além do operacional, a gente precisa saber gerenciar o nosso capital, né? Vou te dar um exemplo. Você colocou R$ 1.000 para você operar no período ali de 30 dias. Você não vai fazer uma entrada de 500, por exemplo. Então, você precisa de um gerenciamento onde você vai definir ali qual que é a sua meta diária e qual que é o seu stop. Isso eu também vou passar para vocês e vou disponibilizar uma planilha para vocês fazerem um controle do capital dentro do mês que vocês estiverem operando, tá? Controle emocional é muito importante. Quando a gente trabalha com dinheiro, acaba despertando ali uma certa ganância. Se a gente não conseguir controlar o nosso emocional, isso pode afetar de forma negativa aí nos nossos resultados no final do mês. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de corretoras. Eu coloquei aqui as corretoras que já estão há um tempo no mercado, tá? Claro que tem diversas, porém, as que eu vejo que tem um pouco mais de confiança são as corretoras que estão há mais tempo no mercado. A que eu utilizo é a Cotex e a IQ. Os alunos, eles escolhem a corretora que eles tiverem uma maior facilidade de utilizar. Eu não faço recomendações desse tipo, eu não tenho link de afiliado, eu simplesmente mostro o que funciona para mim, caso vocês queiram, eu opero na Cotex e na IQ, e eu vou mostrar para vocês agora como abrir uma conta nessas corretoras. É muito simples, vocês só precisam de e-mail e alguns dados pessoais para estar aí realizando as suas operações e fazer o primeiro depósito. Bom, para criar uma conta na Equioption é bem simples. Vocês vão abrir o Google e vai digitar Equioption Login. Clicou na tela login, aqui em cima vai estar escrito registro, né? Eu já cliquei, vai aparecer essa tela para vocês, onde vocês têm que registrar um e-mail, ou pode entrar com a conta do Google ou do Facebook. O que que eu recomendo? Não entre com a conta do Facebook, tá, pessoal? Entre com a do e-mail ou registram aqui manualmente para vocês poderem aí digitar os dados pessoais de vocês, criarem uma senha, e feito isso, vocês terão acesso a essa corretora, né, no caso, onde vocês vão fazer as suas operações, tá? Como que a gente faz as primeiras configurações? Quando vocês abrirem o gráfico, ele vai estar dessa forma, né? Vai estar um gráfico em linha e a gente opera sempre o gráfico de velas. Então, a gente vai fechando aqui esses tutoriais, algumas recomendações, e vocês vão vir aqui, ó, tipo de gráfico, velas, e aqui vocês vão configurar o time que vai operar. Nosso operacional se aplica em M1 e M5. Então, vamos colocar aqui M1, é o que eu mais utilizo, né? Eu opero nos dois, mas M1, as oportunidades elas surgem mais rápido, então eu prefiro. E aqui é questão de zoom, tá? O zoom a gente consegue mexer direto no mouse, ou se preferir, vocês podem colocar o zoom através desse botão. Temos aqui algumas ferramentas que vai nos auxiliar para fazer as marcações, né? Então a gente vai trabalhar muito com a linha ou a linha horizontal, que são duas ferramentas onde a gente consegue identificar ali alguns pontos para estar fazendo marcações de liquidez, de proteções, a gente vai ter uma aula só para isso, mas basicamente seria essa a função dessas linhas. Indicadores nós não usamos, né, dentro do nosso operacional. Quanto mais limpo tiver o gráfico, melhor para a gente fazer as análises. Então, aqui, nessa parte da corretora, a gente não vai estar aplicando nada, tá, pessoal? Então, é bem simples de estar configurando aí a plataforma para poder trabalhar. Caso vocês queiram mexer no fundo, tem uma opção também de deixar ele um pouco mais escuro. Então, tem pessoas que gostam, né, no fundo preto, ficar mais confortável, né, para fazer as análises em relação aí a identificar os melhores pontos, né? Então, acho que tem menos interferência, né? Não tem aqueles gráficos atrás atrapalhando. Então, vocês podem também estar optando por essas opções que tem aqui, tá? Então, é bem simples. Aqui acima a gente tem as paridades, né, na qual a gente escolhe para fazer as análises. Então, se eu fechar todas aqui, a próxima que eu abrir, ela já vai estar dentro dessas configurações. Então, eu clico aqui para escolher o ativo, opções, e aqui nós temos binárias ou digital. O que que muda? Se a gente for observar aqui, ó, na digital, a gente tem um payout maior, tá vendo? 89%, 90%. Vamos olhar o que está no mercado aberto, Euro-USD. Na digital está pagando 89%, e na binárias, Euro-USD está pagando 84%. Né? Então, em questão de escolher binárias ou digital, eu prefiro a digital. O que que tem como ponto negativo na digital? Se por acaso
Você pega uma operação numa taxa do preço e ela simplesmente tem o seu fechamento no mesmo preço que você fez a abertura da sua operação, nesse caso você teria ali, né, um empate, né? Empatou a operação. Se você estiver operando em binárias, fica no 0 a 0. Se você estiver operando na digital, você acaba ali perdendo o valor da operação. Tá? Então, essa é a desvantagem. Outro ponto, no caso, para quem opera em M5, deixa eu mudar aqui para M5, que já vai mudar o gráfico. Para quem opera na digital, vou pegar uma paridade aqui, tem o diferencial do tempo, né? Aqui ao lado a gente consegue colocar o valor que vai entrar na operação e o tempo de expiração. As nossas expirações, elas são sempre para a mesma vela. No caso de M5, a gente precisa fazer aqui um pequeno ajuste, ó. A gente clica aqui e clica nesse 5M aqui, ó. Ou seja, todas as expirações vão ser para 5 minutos. Então, se uma vela inicia 14h25, ela vai terminar 14h30 e assim por diante. Quando eu faço isso em um gráfico que está na digital, eu não preciso ficar toda hora trocando aqui, porque já vai automático. No caso da binárias, se eu quiser realizar uma operação em M5, eu tenho que vir aqui ajustar. Ó. Essa vai terminar a 14h30. Quando essa finaliza, a próxima vai ser 35. Aí eu tenho que vir aqui e tenho que ficar ajustando, né? Eu não tenho a opção, é igual no caso da digital, onde eu coloco para 5 minutos e ela fica automático. Né? Então, só para vocês se atentarem para não esquecer de mudar. Aqui ao lado aparece o payout, né? O valor que a corretora está pagando em relação à sua entrada. Então, se eu faço uma entrada de R$ 1.000, caso eu tenha um gain, eu vou lucrar 840. Caso eu tenha um loss, eu vou perder o valor total do meu investimento. Aqui você tem a opção de comprar e a opção de vender. Então, você vai fazer as suas análises. Vou voltar aqui para o gráfico de 1 minuto, deixa eu arrumar aqui. Se eu fosse realizar uma operação aqui, eu teria que ficar de olho nesse tempo aqui. Por quê? Como as análises elas são para a mesma vela, eu tenho que entrar no gráfico de M1 de 30 segundos para baixo. Se eu entrar na operação aqui agora, eu vou dar um exemplo. Ela vai finalizar na vela seguinte. E dentro do nosso operacional, a gente precisa realizar as operações sempre para a mesma vela. Tá? Então, observa que quando essa vela finalizar, vai nascer uma outra vela e a minha operação ainda não fechou. Por quê? Eu entrei para a próxima vela, eu entrei errado na operação. O ideal seria entrar agora. Ó. Coloco aqui no gráfico de 1 minuto. E como está o de 30 segundos para baixo, se eu entrar nessa operação agora, ela vai terminar na mesma vela. Tá? Então, estou pegando aqui entradas aleatórias, não estou levando em consideração o cenário, né? Eu não estou colocando aqui a minha metodologia, mas é só para vocês entenderem. De 30 segundos para baixo, eu vou ter uma expiração para a mesma vela. Observa que agora ela já está nos últimos 30 segundos finais. E aqui, como eu peguei para a próxima vela, ou seja, eu entrei nessa daqui e ela está terminando na vela seguinte, né? Então, eu preciso estar sempre atento à questão aí do time para vocês não entrarem atrasados na operação. Pode ser que ela respeite na operação que você entrou, mas ela vai finalizar na vela seguinte e acaba te dando loss, tá bom? Então, atenção aí a esse ponto. Aqui ao lado a gente tem o histórico, né? Onde aparecem as operações que foram realizadas. Então, aqui apareceram essas duas que eu acabei de realizar. Caso eu tivesse tomado loss, também apareceria aqui. E basicamente é isso que a gente vai utilizar na Equioption, tá? Para fazer depósito é bem simples, clica aqui nesse botão verde, você vai conseguir visualizar aqui o seu saldo, né, a partir do momento que você deposita, então vai estar aqui em real. Caso você queira depositar em dólar, pode também, na Equioption, o primeiro depósito que você faz é aquela moeda que vai prevalecer, então se você colocar, por exemplo, US$ 20, você não consegue mais depositar em real, né, somente em dólar. Ou se fizer o primeiro depósito em real, você não consegue mais fazer o depósito em outra moeda, tá bom? Então, defina, né, o que for melhor para vocês. A minha recomendação, se você colocar um valor, por exemplo, R$ 100 não é um valor muito alto para você poder trabalhar e você vai ter ali uma margem para fazer um número maior de operações, né? Então, se você colocar US$ 20, que corresponde a R$ 100, talvez aquele valor 20 ali no seu psicológico ele seja tão pouco, que ao invés de você entrar com uma entrada de R$ 20, que seria US$ 4, não sei exatamente quanto está o valor, você, vou entrar com 10 porque a banca está baixa, né? Então você acaba se sabotando. Então, vê o que é melhor para vocês e sempre siga o gerenciamento, tá? Então, é dessa forma aqui que a gente cria a conta na Equioption e faz os depósitos, tá bom? Agora vamos criar uma conta na Cotex. Na Cotex é só colocar também no Google Cotex, registro, aí vai aparecer aqui para vocês
essa tela, né? Vocês vão clicar em cadastro, que vocês vão definir o que vocês têm de informações, né? Que é esse pessoal, colocar o e-mail, vai definir aqui a moeda. Você vai colocando essas informações, eu vou criar um e-mail aqui, para ver se eu consigo demonstrar para vocês como que funciona. Bem simples, tá? Aqui a corretora. E apareceu umas recomendações, né, para fazer o primeiro depósito. Eu prefiro o layout daqui, mas agora estou operando na Cotex. Questão de ir a esse layout. Então, você ficar em uma única corretora, vocês acabam. Então, aqui fica a sua conta real. Tem uma conta de demonstração, tá? Enquanto você não fizer o depósito, estiver no período de estudos. Você clica nesse maisinho aqui. Uma desvantagem da Cotex é que o payout aqui no mercado aberto ele é bem baixo comparado com o IQ, né? Então, o payout está relacionado. É bem importante. Eu não recomendo considerar paridades que estejam pagando menos de 87 trata de mercado aberto. OTC costuma OTC. Aí vocês vão ver de acordo com a disponibilidade que tem. Ótimos resultados. Eu gosto muito de operar esse mercado. Bom, vamos às ferramentas, né, que a gente tem algumas ferramentas a serem utilizadas. Eu utilizo somente a retângulo, tá, pessoal? Pego a ferramenta retângulo, aqui eu consigo, ó, deixar ela dessa forma. Vai trabalhando, né, as nossas regiões. Essa aula aqui é só uma demonstração de como utilizar a corretora, mas a gente vê esses pontos nas aulas seguintes. Aqui vocês escolhem o tempo, né, do gráfico que vocês vão trabalhar. Se colocar aqui M5, a partir daí que, se você tiver vários pares abertos, tem que trocar manual, cada um deles em velas, tá? Então, tem outras opções que não fazem velas. E aqui nós temos também, né, alguns indicadores, como eu falei no nosso operacional, mas não vamos utilizar indicadores. Em KPFs, aqui você consegue fazer as retiradas, ou seja, aqui você consegue fazer o saque. Aqui você consegue comparar, vai aparecer todas as suas operações, seja de gain, seja de loss, fica registrado aqui, tá? Questão do time de computação, onde ele fecha ali, utilizar um manual, que eu não recomendo, se tem ficado, você quer que aquela vela finalize, tá? Então deixa dessa forma, conforme automática, tá? Deixa eu colocar aqui em então é a mesma coisa, só vocês atualizam da sua entrada. Na Cotex vocês não conseguem colocar centavos, né? Na IQ já consegue, então aqui é o valor inteiro para você estar entrando na operação, tá, pessoal? Então é isso, é uma aula assim, bem básica em operar na IQ, na Cotex, é só jogar no Google, ou se quiser usar uma outra, vocês realizam os pagamentos corretos, para vocês não terem dor de cabeça, né? Eu converso com pessoas que já têm conta em outras corretoras, para vocês terem certeza se de fato elas realizam os pagamentos, tá bom, pessoal? Até a próxima aula.